Boa noite a todos, boa noite a todas. Temos aí pessoas novas na sala, né? Moça nova. Seja muito bem-vinda à nossa humilde escola, tá? Você pode ver que aqui é um grupo de pessoas que já tem uma idade. É um grupo de pessoas que vem aqui para estudar. Não estão aqui para conversar muito, não estão aqui... Quer dizer, não estão aqui, tirando a coisa, não estão aqui para conversar muito, estão aqui porque querem estudar. E seja muito bem-vinda, tá bom? Aquela moça ali, ó, que está copiando, como que é o nome dela? Da do celular lá que vai colocar no grupo? Ali a dona Maria Neide, você vai passar o seu celular para ela, ela vai te colocar. É você? Não. Quem administra o grupo? Neide. Você coloca ela no grupo, tá bom, Neide? Para que ela tenha acesso às aulas, tá? Assim que você colocar, eu vou ver e aí eu coloco as aulas que ela perdeu. Porque não adianta eu colocar os vídeos agora, se colocar ela depois ela não consegue ver, não é isso? Então tem que colocar ela primeiro para depois colocar os vídeos. Eu comecei uma matéria com vocês com um assunto que eu acho que é muito interessante. Ano passado a gente conversou muito sobre pré-história, o surgimento da espécie humana. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que a espécie humana surgiu na África e ela acabou se espalhando pelo mundo. Vocês lembram disso? Vocês lembram que a famosa pré-história é dividida de paleolítico, que é a idade da pedra, depois a pedra polida e depois a idade dos metais. Esse ano a proposta era um pouco diferente. Qual que era a ideia? Era a gente discutir a famosa pré-história. Vocês sabiam que eu li uma coisa hoje? O nome pré-história, eu falei para vocês que era preconceituoso. Vocês lembram disso? Que ele não levava em consideração as pessoas que... Outro nome está substituindo a palavra pré-história. Está falando muito agora da fase pré-escrita, que seria no lugar da pré-história. É melhor isso, a fase pré-escrita. E qual que era a proposta desse ano? Aqui a nossa aula. É discutir um pouquinho essa fase pré-história pré-escrita, não lá na África, não no resto do mundo, mas aonde? Certo. E aí a gente respondeu uma pergunta. Muita gente acredita que os indígenas, aqueles que Pedro Álvares Cabral encontrou em 1500, eles foram os primeiros habitantes desse território. Todo mundo fala assim, quando os portugueses chegaram, os donos eram os indígenas. O que nós discutimos na minha aula? Que isso é verdade ou isso não é verdade? Não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade por quê? Porque antes desses indígenas, há milhares de anos atrás desses indígenas, muito antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, você já tinha grupos humanos que aqui moravam. Alguém consegue lembrar o nome que se dá a esses primeiros povos antes dos indígenas? Como que é o nome? Os paleo-índios. Quem eram os paleo-índios? Foram os primeiros habitantes desse território que a gente chama de Brasil. Percebam uma coisa, o Pedro Álvares Cabral com os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Gente, existem indícios que os paleo-índios já habitam essa região, alguns falam de 12 mil anos, outros falam de 30, tem até gente que sustenta que esses povos já existem aqui há 40 mil anos atrás. Além de paleo-índios, tem um outro nome para esses povos, povos pré-cabralinos. Vocês lembram disso? Por que pré-cabralinos? Porque eles estavam aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, portanto, povos pré-cabralinos. Vocês lembram disso? Sim. Expliquei para vocês que esses povos paleo-índios ou pré-cabralinos eram povos sofisticados. Eram povos que primeiro viviam uma vida nômade. Alguém aqui pode me dizer o que era uma vida nômade? Uma pessoa que andava de um lado para o outro. Eles andavam de um lado para o outro. Tudo bem até aqui? E aí eu fiz algumas perguntas para vocês responderam, tá no vídeo, queria que quem perdeu copiar essas perguntas, tal, ouvisse as respostas também para poder fazer as anotações e poder estudar. E aí ontem eu corrigi 6 questões sobre esse assunto. Perguntei o nome do Brasil completo. Como que é o nome? República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Falei sobre os paleo-índios, não é isso? Agora faltam 2 perguntas que a gente tem que responder. Vou ler a primeira aqui para vocês, né? Como os paleo-índios faziam para se sustentar? Eu sei que eles comiam com a boca, eu sei disso. Mas a pergunta é: de onde eles tiravam o sustento? Como que era esse papo? Era caça, pesca e a colheita. Eles coletavam frutos das árvores, não é isso? Eles pescavam e eles caçavam.
Eles desenvolveram no primeiro momento a agricultura, eles plantavam? Não. Eles pegavam aquilo que estava pronto na natureza. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Tá, ok. Vou colocar aqui. Com a pesca, a caça e o que mais, gente? Colheita. E a coleta. Tudo bem? Pesca, caça e coleta. O que esses três têm de comum? Os três eles pegam o que já está na natureza. Ninguém planta nada. Então quando você pesca, o peixe já está na água, não está? Quando você coleta, o fruto já está lá, não está lá? E quando você caça, você só mata o bichinho e come, joga para dentro. Não é isso? Alguma dúvida, senhores? Eu vou corrigir essa última e vou dar uns minutinhos para vocês copiarem. Posso falar a última? A última. Como a maioria dos paleoíndios se abrigava. Aqui eu queria falar para vocês. Por que eu usei a palavra abrigar e não moravam? Muito bem. Quando eu falo abrigo é assim. Você tem uma vida nômade. E aí esfriou muito. Você vai buscar um lugar para se abrigar, correto? Caiu uma chuva, você vai se abrigar. Não dá para entender abrigo igual a casa que nós temos hoje. Casa é meu endereço, eu vivo lá, tal. Eu sou hoje sedentário, eu vivo na minha casa. Não é esse caso. Esse caso aqui nós temos situação não de moradia, situação de abrigo. Onde os paleoíndios eles se abrigavam? Eu vou colocar, cara, mas só um detalhezinho. A maioria se abrigava realmente em cavernas, mas tinha alguns povos que moravam no litoral que eles já construíam algumas cabanas. Mas a maioria, eu vou colocar, em cavernas. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida sobre o que o professor Edvan explicou? Tá, vou colocar na lousa, vou desligar, vou postar isso aqui depois, vou fazer a chamada e depois eu quero explicar mais matéria, tá bom, gente? Isso é Eu acho que vocês podiam copiar sim. Acho que seria bom se vocês copiassem. Até para fixar melhor.